de 7.000. É isso? Parabéns. Sete e meio. Só mesmo nós, professores. Não é fácil. Não é fácil ser professor e atender a demanda que a gente tem que atender. Sou professor há 36 anos, apesar de não parecer, eu sei, acredito. Fui diretor de escola, dirigi uma escola com 7.500 alunos, durante mais de 10 anos, 4 unidades. Eu falo isso porque eu vou daqui a pouco cutucar vocês. E eu preciso antes dizer que eu estou também sentado aí. E que eu dei muita aula, os sapatos ficam branquinhos de giz. Isso, para quem é professor, sabe o que eu estou dizendo. Vocês sabem que a gente tem uma demanda social hoje muito grande. O que exigem de nós, enquanto profissionais, como disse uma colega aqui, nós não aprendemos na escola. Tivemos que aprender a nossa vida na experiência do cotidiano. Mas eu quero começar, primeiro, gente, eu sei que são 20h30. Eu tenho 20 minutos de vocês? Posso? Conto com 20 minutos só. Vou ser muito bravo. Breve, Paulo. Ok? 20 minutos. Mas eu preciso de uma reflexão. Hannah Arendt diz que o papel da escola é promover a transição da família para o mundo. Em outras palavras, nós somos quem empurra o passarinho para ali. Mas esse empurrão tem que ser preparado, ele tem que saber voar, catar comida, saber se reproduzir. E nós temos um papel fundamental. Eu acho que a gente tem uma questão cognitiva que tem que dar conta, pelo menos o papel da escola, na sua formal constituição, é cognitivo. E nós temos buracos no cognitivo, nós temos sérios buracos no cognitivo, mas esse é o nosso papel. Só que a gente esquece, normalmente, de que só se pode exercer o papel cognitivo quando você tem um amigo, um companheiro, um colega, um aluno que confia em você. Alguém só aprende se tiver aberto a área afetiva do cérebro. Não sou eu que estou dizendo isso é Paulo Freire, isso é Freire, que diz que a afetividade é o primeiro canal do aprendizado. Se eu não faço, não abro, não conecto, não afeto, eu não consigo, daí para frente, estabelecer uma relação de aprendizagem. Ora, o que acontece é que, alguns anos atrás, a sociedade tinha várias instituições que cumpriam vários papéis educacionais. Hoje são muito poucas. Praticamente só família de um lado, e nós vimos aqui a importância do papel da família na questão da droga, e a escola. E eu diria que, mais do que nunca, tendo em vista as famílias que vocês atuam, a família que vocês têm, a escola é o único baluarte saudável, com competência profissional para atuar sobre essa questão. Só que foi dito, será que nós temos formação técnica para isso? Ou mais ainda, será que nós temos o caminho para atuar de forma eficaz na prevenção da droga? E aí é que eu acho que merece uma reflexão. Como é que a gente pode, eu digo a gente, nós, na sala de aula, eu estou me referindo ao professor que tem a criança na hora que entra, e do primeiro ao quinto ano é mais fácil. A professora tem uma proximidade maior com a criança. Do sexto ao nono e no ensino médio, isso muitas vezes é mais difícil. Porque o professor é um especialista, eu também sou biólogo, posso falar mal de especialista, sou professor de biologia, de ciências, se quiserem, né? O
fato de ele ser um especialista parece que o afasta do compromisso com o ser humano. Ora, preparar a criança para a vida é óbvio, está na LDB, é preparar para a empregabilidade, é preparar para o trabalho, mas é preparar também para ser um ser humano completo. E é aí que a gente precisa ter ferramental. A questão vocacional, ela é óbvia. A questão da dedicação, da vocação, daquilo que eu tenho que ter para ser um educador, está claro. É o focar, é a voz interior, é ouvir a voz interior. Por isso, vocação. Mas eu não vou entrar por esse caminho. Eu preciso de um ferramental técnico. Eu preciso de alguma coisa que seja objetiva no meu tratamento com a criança e que permita que eu ajude na prevenção da droga que é o nosso tema. Como a escola pode, de maneira efetiva, trabalhar sobre isso? Bom, primeiro a gente teria que então fazer uma breve observação dessa criança. Não é a casa, normalmente, com alguns relatos fortíssimos que nós tivemos aqui, não é essa casa que a gente consegue ter talvez o melhor respaldo. A gente vai chamar a família, mas é através de outras ações. Bom, essa criança, se ela tiver autoestima, se essa criança tiver objetivos, se essa criança for organizada, se essa criança respeitar o outro e se sentir respeitada, se essa criança não se sentir vítima, mas se sentir protagonista, se essa criança entender que ela pode ter um ganha-ganha na vida, que ela pode ser entendida e entender o outro, esta criança terá elementos do seu íntimo, da sua personalidade, do seu caráter, que não digo que é um carinho, um endosso, uma garantia para a droga, mas eu posso garantir que ela tem mais ferramental interno para não ir para a droga. Óbvio, se eu não tenho autoestima, se eu não tenho confiança, se eu sou afastado, se eu sou relegado, se eu sou excluído, eu vou buscar alguma coisa que me tire da realidade ou que me dê prazer da realidade. Quem me dá prazer da realidade? Um amigo, alguém que me entende, que me acolhe. O traficante é amigo. Ele precisa ser amigo para vender. Ele vende solução, gente. O traficante não vende problema. O traficante vende solução. Solução social. Ele é o amigo. É nessa vertente que a escola, e aí, professor, eu começo com uma outra análise. Vou fazer minha penitência aqui. Eu sou professor de biologia. Quem é professor aqui, da aula aqui? Bastante gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem feito algum mínimo múltiplo comum ultimamente? Assim, cada sábado. Por exemplo, chega de sábado à tarde, chama o marido e fala assim: vamos fazer um mínimo múltiplo comum? Alguém tem feito? Não, curiosidade. Eu tenho certeza que vocês não esqueceram as fases da mitose. Não me decepciona. Não acredito. Vamos lá. Prófase. Metáfase. Ênclise. Não, ênclise. Será que ênclise é da biologia ou ênclise é do português? Também não faz nenhuma diferença. Faz não. Cá entre nós não tem pais aqui, viu? Só tem professores. Pedir para os pais ficarem lá fora. Eu estou falando de um currículo estudante, de um currículo não contextualizado, de um currículo que exige da criança aquilo que ela, de fato, não tem correspondência na vida e não tem correspondência
nós falamos de uma escola preventiva, falamos a princípio de uma escola que se repensa enquanto currículo. As análises sintáticas que propõem os colegas são ótimas. Nada contra. Eu depois explico para vocês a produção do pteridófilo. Eu peço umas 4 horas a vocês. Eu explico o papel dos esporófilos, dos gametófilos. Vocês vão ver que é muito interessante. Não falo até. Eu também não tenho análise sintática. Vou trocar. Está falando muito bem. O que eu quero dizer é que a revisão do currículo passa por uma escola que acolhe. Passa, o professor falou em orégano. Minha mulher é chefe de cozinha, professor. Se eu olhar de lá, você vai entender direitinho o que eu estou falando. O público entende. Estou brincando, eu já era gordo antes. A questão é a seguinte: se nós não fizermos uma revisão metodológica, uma revisão curricular, uma revisão espacial da escola, a escola continuará sendo excludente. Mas, de novo, se falam soluções aparentemente utópicas. Como é que eu mexo no currículo? Como é que eu mexo na metodologia? Como é que eu mexo no espaço da escola? Novamente, essas coisas parecem longe demais para nós. E no dia seguinte, na segunda-feira, bateu o sinal, eu pego minhas coisinhas e entro em sala de aula. É aí que eu preciso ter um ferramental de trabalho. Não pode ser uma escola que promova a competição, quem é bom, quem é ruim. Sabe quem é bom? Bom é aquele que hoje estava de um jeito e amanhã é melhor do que hoje. Ele é muito bom em relação ao ontem. Ele não é muito bom em relação ao outro. Ele é muito bom em relação a ele mesmo. Essa é uma das bases do programa do trabalho. A gente não compara pessoas, compara você com você mesmo amanhã. Você tem que melhorar. A vida, infelizmente, vai depender só de você. Os outros podem bater palma. Quando não, nos abaixam. Agora, nós temos que nos comparar conosco mesmo. Como é que eu melhorei? Como é que o meu aluno hoje está em relação a ontem? O que eu fiz e contribuí para que ele possa, em relação a si mesmo, estar melhor? Não é premiando, não é comparando, não é fazendo com que as crianças se sintam para baixo nas avaliações, que a gente, na verdade, uma prova que tem 2 questões, uma de adição e uma de subtração. O João errou de subtração e acertou de adição. A Maria, o contrário. Portanto, um sabe adição, o outro não sabe subtração. Ambos tiram 5 e se a média for 6, estão ambos de recuperação. E aí a gente repete tudo que eles aprenderam do mesmo jeito. Não vai dar certo. Vocês concordam comigo? Eu estou falando com gente que está na sala de aula. Não vai dar certo. A gente já sabe disso. O que a gente faz? Mas a autoestima da criança está sendo trabalhada. Está sendo trabalhada quando a gente permite bullying. Porque um é o gordo, outro é o japa, outro é o não sei o quê, outro é o não sei o quê. E aí vai. Nós estamos construindo pessoas que precisam da droga para fugir da sua realidade. Nós estamos entregando a criança, se não hoje, amanhã, na mão do traficante. Sabe quando? Quando 3. Agora, é fato também que eu, como professor, tenho que fazer uma avaliação. Mas nós precisamos também rever metodologia, currículo, espaço e processo avaliatório. E processo de recuperação. Mas eu posso comparar a criança com ela mesma. Outra coisa importante, eu sou aquilo que eu faço. Os meus hábitos determinam aquilo que eu sou na vida. Dizia o Aristóteles que
O especialista é aquele que repete muitas vezes. Isso faz especialista. Os hábitos fazem as pessoas. Ou seja, se eu sou uma pessoa que leio muito, eu sou um intelectual. Se eu sou uma pessoa que nunca li, eu não sou um intelectual. Eu sou uma pessoa que pratica esporte diariamente, muitas horas, eu sou um esportista. Nós somos o que fazemos. Contudo, não adianta atuar sobre os nossos comportamentos para obter novos resultados na nossa vida. Sabe por quê? Porque comportamento é muito difícil de mudar, gente. Atuar sobre o comportamento, você não tem resultado. Vou dar um exemplo. Fale para alguém que ele tem que parar de fumar. Ou fale para alguém que ele tem que emagrecer. Que parar de fumar, vai falar que é droga, que tem um gatilho interno, que foi disparado no dedo e que já tem um embasamento genético. Pronto, vou usar o cigarro. Eu fui um fumante. Parei de fumar há muitos anos, depois eu conto, se der tempo, por quê. Mas, de fato, a questão não é atuar sobre o comportamento. Quer ver outra coisa? Faça esporte. Todo mundo fala para mim assim, você tem que fazer esporte. Você é muito sedentário. Eu sou professor de biologia. Eu dou uma aula para vocês sobre a questão, desde endorfina até a questão de oxigenação, aeróbico e anaeróbico, o que faz o esporte aeróbico, anaeróbico, aumenta o tamanho cardíaco, porque aumenta a volume. Sentado. Qual isso para vocês? Sentado. Me peça para ficar em pé. Não é porque eu não sei, nem é porque eu não tenho consciência. É porque eu não posso. Peguei você falando, é porque eu não quero. É isso aí. O desejo está no meu comportamento, ele é determinante no meu comportamento. Eu vi sua boca, como você chama? Angelique. Muito bem, gente, é isso mesmo, é porque eu não quero. E eu falei, eu até me engano, eu comprei shorts para correr, 3. Então, mal, pelo menos os shorts. E tem um tênis que eu paguei tão caro que eu acho que ele anda corre por mim, entendeu? Não uso. Por quê, gente? Será que porque eu não sei os benefícios? Será que não tem ninguém que me diga? Ou não tem ninguém que me acolha? Não. É por causa do meu mapa mental. Existe uma coisa na minha cabeça que me faz ver o mundo de uma maneira onde o esporte não tem nenhum valor para mim. Eu fico sentado lendo dias, mas não corro nem para pegar ônibus. Onde eu tenho que atuar é no meu comportamento, não vai adiantar. Eu tenho que atuar sobre o meu mapa mental, sobre os meus paradigmas. É aí que eu vou atuar. Se eu mudar o paradigma mental, muda comportamento, muda resultado. Mas para mudar o paradigma mental, não é fácil. Será que tem caminho para isso? Tem sim, tem técnica para isso. Tem caminho para você trabalhar a mudança de paradigma mental. Um fulano chamado Stephen Covey fez uma pesquisa em 1989. A partir dessa pesquisa foi desenvolvido um programa. Esse programa existe hoje em 35 países, em mais de 1.500 escolas, em mais de 100 no Brasil, que ele chegou ano passado. O programa chama, o nome é horrível, não podia ser pior. O nome chama O Líder em Mim. Pode ser horrível mais que isso? O líder em mim. O líder em mim. Horrível. Porém, ele diz o seguinte: seja líder da sua vida. Já está bom, tá, gente? Pensa. Não queira ser líder do seu prédio, do seu condomínio, da sua escola. Não, seja líder da sua vida.
já está bom demais. E ele trabalha com alguns princípios. Eu estou falando isso porque eu nem ia falar. Honestamente, eu falei do Paulo, não vou falar nada sobre isso. Mas eu vou mostrar para vocês alguns ferramentais que isso trabalha. Primeiro, atuar sobre paradigma. Segundo, usar o indivíduo, ele como referência e não o outro. Trabalhar as questões com as quais eu vou atuar sobre esse indivíduo, as que estão ao meu alcance. Quando o professor fala em orégano, eu concordo que a metodologia, o currículo, a avaliação, a recuperação, o espaço precisam ser repensados, a minha aula precisa ser repensada. Mas antes, pessoal, eu preciso me mostrar o ser humano. Se eu não for humano, eu não me relaciono com pessoas. Esta é a grande questão. Alguém falou aqui em amor, alguém falou aqui em dedicação, em vocação. Eu quero falar de humanidade. A escola precisa se humanizar. A escola precisa perceber que antes de alunos, ela tem crianças, pessoas, seres humanos. Seres humanos que têm sonhos, que nada tem a ver com a minha mitose. Seres humanos que querem ser pessoas, que querem ser respeitados. Como eu trabalho na autoestima, abre o mundo, seja proativo. Seja proativo significa não seja reativo. Não ser reativo significa eu não vivo em função do mundo, do clima. Tem gente que leva uma fechada no carro, acha que o cara saiu de casa e veio fechar o carro dele ali. É ele, é pessoal a coisa. Isso é um absurdo. Sabe que o cara não percebe que ele fecharia ele ou outro, mas o mundo conspira contra ele. Vocês conhecem gente que é assim, ó? Você sabe falar inglês? Não, você sabe, eu até gosto, mas a minha família primeiro não tinha condições. Depois meu pai nunca deu valor. Minha mãe, depois que você começar a trabalhar, aí meu chefe me libera, custa tão caro, eu moro tão longe. Vocês repararam que o mundo conspira contra ele, não? Vocês conhecem gente que é assim? A culpa é da mulher, do marido, do governo, do chefe, ele não tem culpa nenhuma, ele é uma vítima. Pessoal, negro, basicado, asmático, pobre, nascido num gueto, era Machado de Assis. Hábito 2, tem um objetivo em mente. Como é que se acorda? Se acorda e põe roupa de bombeiro e vê como é que vai ser a vida. Diretor de escola adora roupinha de bombeiro. Ele põe sempre e fica, mamãe do céu, ele adora ser bombeiro. A gente não se planeja na vida, pessoal. Não se planeja, você não se planeja como pai, como filho, como marido, como profissional. E aí, a vida nos engorda. Escola tem uma rotina tão forte que ninguém consegue vencer essa escola. Nem precisa planejar, eu chego e estou atolado. E se eu trabalhar até o fim do dia, no dia seguinte eu preciso chegar mais cedo, que vai sobrar serviço. A gente vive com uma sensação de débito pela falta de planejamento. E mais do que isso, a gente não prioriza entre urgente e importante. Precisamos discutir um pouco sobre o que é urgente e o que é importante. Importante é estar de acordo com o planejamento de vida meu. Hábito 3, faça primeiro o mais importante. Hábito 4, ganha. A gente aprende na vida que se eu ganho, alguém perde. Se tiver só uma fatia de bolo, seja rápido. Não é isso? Meu filho não seja bobo. Sabe o que é isso? É uma mentalidade de escassez. Essa mentalidade de abundância tem para todo mundo. Agora eu pergunto, algum relacionamento
se mantém no ganha-perde? Seja ele emocional, comercial, qualquer um. Não existe. Por que a gente precisa trabalhar com a criança o ganha-ganha? Por causa disso. Ela tem que aprender, e a criança aprende, o jovem aprende. O jovem precisa que isso seja ensinado para ele. É esse ferramental que a gente tem que trabalhar, que altera paradigma. Não vou entrar, não tenho nem tempo, Paulo, e discutir como é que isso altera paradigma. Tenho 5 minutos para encerrar. Eu sei, você é um cara muito generoso, ele já está em pé, ele podia estar sentado, mas a postura dele, que é o próximo hábito. Aprenda primeiro a entender para depois ser entendido. E entender significa ouvir o outro, ouvir na sua voz. Aliás, 30% do que a gente entende é conteúdo. O resto é o gestual e a entonação. Se o Paulo estivesse tranquilo, ele estava sentado. Como ele está tenso, esperando a hora de terminar, porque tem compromisso com o almoço, ele está em pé. Percebe? Ele está dizendo assim, ó, que bom, ele vai acabar mesmo assim ou vai continuar falando? Entendeu? Então, ó, agora ele se sentiu na obrigação de sentar. A gente tem técnica para fazer leitura. Você chama alguém para conversar, professor, o cara fala assim, ó, eu concordo plenamente, professor. Acho que o senhor está absolutamente certo. Pode ter certeza que esse cara, se pudesse, dar um soco em você. Ele não fala na sua cara. Hábito 5. Hábito 6. Sinergia. Respeite o diferente. Diretoras, Stephen Covey dizia uma coisa: se você tem 2 pessoas iguais na sua equipe, uma delas é dispensável. E tem gente que demora algum dizer: olha, minha equipe é tão afinada, todo mundo pensa igual, age igual, responde igual. Pô, manda todo mundo embora, fica com um só. Agora, que dá trabalho você mexer com gente de gente diferente, dá trabalho. Aliás, dá uma canseira federal. Que cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito, cada um tem uma ideia. Mas é isso que gera preconceito. E se eu tenho preconceito, se eu não sou respeitado nas coisas que eu quero, nas minhas prioridades, se eu sempre penso que a ganha perde, e eu é que perco, se ninguém me entende, e se eu sou diferente, eu estou empurrando essa criança para a droga. Por quê? Porque ela não terá autoestima, respeito, compreensão, acolhimento. E por fim, cuide de você, que é o 7º hábito. Em que dimensão? Mental, emocional, física e espiritual. E espiritual não quero nem entrar nas diversas religiões, mas qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Eu visitei, não sei se alguém já teve essa felicidade de visitar, mas existe uma capela em Portugal chamada Capela dos Ossos. Alguém já viu? A Capela dos Ossos fica na igreja de São Francisco, na cidade de Évora. E a Capela dos Ossos é horrível. Ela é feita todos de ossos humanos. O altar é construído de caveiras, tíbias, fíbulas. Um troço meio deprê mesmo. Mas ele tem na entrada da Capela dos Ossos uma frase que eu gosto muito. E todo professor deveria, os diretores, 2 placas. Os professores, uma placa só, ao lado da cama. Os diretores deveriam dos 2 lados da cama. E diz assim: nós, muita atenção, nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Vou repetir. Nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Tenha certeza. Quando você olhar para uma criança,
você fala, essa não lembra. Nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É só uma questão de tempo. É animador, é para sábado, e para vocês saírem up. Entenderam? Para todo mundo sair bem. Mas se guardassem isso, a gente não reproduziria no microcosmos da escola todas as barbaridades que acontecem na cidade e no mundo. A escola é um microcosmos que repete em todas as circunstâncias aquilo que acontece no mundo. Esse programa do Líder procura criar um ferramental técnico, objetivo, que já existe aqui. E vou dizer uma coisa interessante: no Congresso agora, 35 países, Vietnã, Malásia, Singapura, Irlanda, Guatemala, Chile, México, Equador. Queria muito ter oportunidade de uma hora, além do pouco que pude, falar um pouco mais para vocês. Mas a minha mensagem é essa. Vamos, pelo menos, tentar mudar um pouco o pilar cognitivo da escola. Lembrando que ele só se sustenta se o pilar comportamental, atitudinal, afetivo, humano, der condições para que o cognitivo seja de boa qualidade. Bom almoço, bom sábado. Muito obrigado.